Opa, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais uma live no canal Beleza Mundo Afora, meus queridos. Eu estava empolgado para trazer esse tema para vocês. Eu espero com muita ansiedade, na verdade, o início de cada mês para trazer mais uma live relacionada ao mês. E dessa vez, fevereiro finalmente chegou. Eu não sei vocês, mas parece que janeiro tem uns 90 dias, né? A gente fica no dia 82 de janeiro esperando finalmente a chegada do mês de fevereiro. A gente continuar a vida e os meses passarem de forma mais rápida, né? E fevereiro finalmente chegou. E com o mês de fevereiro, nós meliponicultores temos algumas escolhas e manejos decisivos para serem colocados em prática nas nossas colônias de abelhas sem ferrão. Afinal, o verão em fevereiro já tem data marcada para acabar. É verdade. Vocês já pararam para pensar que agora, nesse momento que a gente está em fevereiro, a gente está mais próximo do início do outono do que a gente está próximo do início da última primavera? Ou seja, a gente está mais próximo do período de recesso das plantas, o período que nós temos que tomar atenção, do que próximos do período que iniciou, que é esse período de produtividade, que a gente ainda está surfando uma boa onda, mas tá com os dias contados, tá? Inclusive, muitos manejos a gente quer executar no mês de fevereiro. Capturas, transferências, divisões, suplementações de reforço. É um meliponicultor falando para fazer uma coisa de um lado, um criador falando para fazer uma coisa de outro, um amigo falando para fazer uma coisa de outro. Aí você viu não sei aonde, não sei em que lugar, não sei em que vídeo, que precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. São tantos manejos que devem ou não devem ser colocados em prática durante fevereiro que fica até difícil decidir o que nós devemos de fato fazer. Com o que nós devemos de fato nos preocupar. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 manejos de fevereiro que são essenciais para as colônias de abelhas sem ferrão se desenvolverem bem. Mas antes disso, é só ver se está gravando meu áudio. Ah, tá gravando sim. Depois vocês só me confirmem aí nos comentários se está chegando o áudio e imagem certinho, tá bom? E se tiver alguma coisa ruim, a gente consegue... deixa eu só ajustar. A gente consegue dar tempo de ajustar para a gente continuar essa live bem, tá bom? Bom, gente, antes de mais nada, eu queria saber de vocês aí, de onde vocês estão falando. Será que tem abelhudo novo aí com a gente? Eu gosto de conhecer quem está participando comigo das lives. Eu quero saber, coloquem aí nos comentários a cidade, o estado que você está falando agora, neste momento, para a gente poder se conhecer melhor. Será que tem gente do Brasil inteiro aí? O pessoal está chegando agora, tem uma galera legal entrando aí. Vão deixando nos comentários de onde vocês estão falando. Inclusive, quero comentar com vocês, se vocês quiserem dar presente, se vocês quiserem fazer alguma indicação, na verdade, uma indicação, né? Se vocês quiserem fazer uma indicação de livro, de literatura boa sobre abelha sem ferrão que vocês leram, que vocês recomendam, estou totalmente aberto. Eu já li bastante livro sobre abelha sem ferrão, aqui eu deixei alguns expostos, né? Já li muito artigo científico, muitos livros também. Mas eu gostaria de complementar esta biblioteca. Então, se vocês conhecerem algum, quiserem indicar, depois lá no nosso Instagram, deixa no direct lá, ou até mesmo nos comentários dessa live aqui, deixa uma boa indicação de livro aí, que eu tô querendo adquirir alguns livros para compor o nosso cenário também, para compor o conhecimento, que nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, deixa eu ver, Curitiba, Minas Gerais está falando com a gente hoje também. Carapicuíba, ai que legal. Pessoal do Sul tá em peso aí, hein? Rio Grande do Sul, Santa Catarina tá indo também. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Olha, não vou me prolongar muito no começo, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Quando eu faço roteiro em folha, dá para saber mais ou menos o tamanho que vai ser a live. E, essa live tem 4 folhas de conteúdo. Eu vou tentar passar de forma mais sucinta para não ficar uma live muito cansativa. Mas, é puro creme do milho do começo ao fim. Como eu disse, conhecimento nunca é demais. Então, fique até o final, que você não vai se arrepender. Gente, antes de mais nada, antes de começar qualquer coisa de conteúdo dessa live de hoje, eu quero perguntar para vocês que estão aí nos comentários agora. Quem está aí nos comentários? Eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Pelo amor de Deus, seja sincero. Quem está aí nos comentários que ainda não tem colônia de abelha sem ferrão? Coloca aí nos comentários, eu quero ler, quero ver. Pode ser sincero, não vou julgar, não vou criticar ninguém. Quem aí nos comentários ainda não tem uma colônia de abelha sem ferrão? Quem aí nos comentários ainda não capturou uma colônia de abelha sem ferrão? Ou quem aí nos comentários só capturou uma, só capturou jataí? Quem só tem uma colôniazinha comprada? Quero saber quem está no início da criação. Vamos reformular. Quem aí nos comentários está no início da criação? Ainda sem nenhuma ou com uma abelhinha só?
Coloca aí nos comentários que eu quero ver. Deixa eu ver. Pessoal chegando. Coloca aí, eu quero saber. Olha, não fique acanhado. Não fique acanhado. Seja sincero comigo, vocês vão entender o porquê que eu tô perguntando isso, tá? Então coloque aí. Você que ainda não tem, vale a pena colocar aí que você não tem. Eu tô guardando um negócio especial para vocês, então coloca aí. Ó, não tem, ainda não tem. Tô querendo começar. Participei do intensivo, estou tentado a começar. Ó, inclusive você que falou que participou do intensivo aí, você é uma das pessoas que eu quero conversar agora. Ainda não tenho uma só. Capturei só uma, já tá aí, o resto das iscas, tudo com vento. Esse negócio de vento, formiga e aranha é o pesadelo de quem tá querendo capturar. Bom, e sobre isso, exatamente sobre isso, o pessoal que tá falando aí que ainda não começou, eu quero conversar agora com vocês. Eu vi que tem bastante gente, não só aí, tá? Nessa live de hoje, mas tem muitos seguidores que acompanham a gente que ainda não tem colônia de abelha sem ferrão. A gente andou dando uma levantada, uma pesquisada, e tem muitos seguidores que ainda não tem uma colônia de abelha sem ferrão. E estão seguindo, estão acompanhando a gente. Então, para vocês, estou falando agora com você, que colocou aí nos comentários, falando que não tem uma colônia de abelha sem ferrão. Ou para todos vocês que vão ver esse vídeo ainda, que vão acompanhar essa live posteriormente, que viram outros vídeos do canal, ainda não tem colônias, eu quero falar especialmente com vocês, porque tem uma coisa importante para dizer para vocês antes dessa aula de fato começar. Recentemente, a gente abriu uma turma do nosso curso completo, o programa Abelhando 100%, e foi um sucesso. Só que teve muitas pessoas que ficaram de fora e retornaram pra gente pedindo desculpas por não terem participado. Vocês têm noção? As pessoas vieram pedir desculpas por não terem conseguido ingressar nessa turma do programa Abelhando 100%. E foram dois os principais motivos que eles apresentaram, que a maioria das pessoas que entraram em contato com a gente apresentaram, por não terem conseguido participar dessa turma. Sabe quais foram os dois motivos? Falta de tempo e, o mais importante, falta de dinheiro, falta de valor para investir. Esses dois foram os maiores obstáculos de quem não conseguiu entrar nessa turma do programa Abelhando 100%. E, gente, como eu falei no Missão Abelhando, vou repetir agora. Nós aqui no Projeto Abelhando Mundo Afora, nós temos uma missão muito importante, uma missão que rege todo o nosso trabalho aqui no Projeto Abelhando Mundo Afora. Oi, filho. A missão de formar 1 milhão de meliponicultores conscientes. É isso mesmo que você ouviu, 1 milhão de meliponicultores conscientes. Mas, Gabriel, é muito doido, 1 milhão de meliponicultores conscientes é uma missão grande, uma missão muito gigante, mas que eu estou obstinado, dia após dia, a conseguir alcançar ela. E sabe por que 1 milhão? Esse número não é tirado da minha cabeça não, tá, gente? Sabe por que 1 milhão? Porque quando a gente atinge 1 milhão de pessoas com o que nós acreditamos, quando a gente atinge 1 milhão de pessoas com a mensagem que nós temos a passar, então a gente tem um verdadeiro impacto a nível mundial. E é isso que eu quero. Eu quero levar as abelhas sem ferrão, não só para o Brasil afora. Eu quero levar a importância das abelhas sem ferrão para todos os países que tenham abelhas sem ferrão, que saibam a importância de preservar esses insetos, que são tão importantes para a nossa sobrevivência, que são tão importantes para a nossa qualidade de vida. E vocês já sabem de todos os benefícios. Então essa é a minha missão. E é por isso que eu não poderia deixar em branco todas essas pessoas que entraram em contato com a gente pedindo desculpas, que não conseguiram participar do programa Abelhando 100%. E foi pensando em quem ficou de fora. E mesmo assim, deseja iniciar a sua própria criação segura, a sua própria criação consciente de abelha sem ferrão, e a partir disso ter uma vida mais feliz, com mais propósito e mais significado, através das suas próprias colônias, nós vamos abrir uma nova turma do programa Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, que é o nosso curso introdutório a esse universo fantástico da criação segura e consciente das abelhas sem ferrão, só que diferente de outras turmas que a gente já abriu, diferente de outros cursos que a gente tem, esse tá com uma condição surreal de tão incrível que a gente está preparando. No Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, eu vou te mostrar em 20 dias como você vai fazer para conseguir a sua primeira colônia de abelha sem ferrão, ou a próxima, de graça. Gente, de graça, utilizando o que a gente chama de iscas estratégicas, utilizando toda a ciência por trás
das iscas que capturam muito mais abelhas, muito mais espécies. Então, se você quer iniciar na criação de abelhas sem ferrão do jeito certo, investindo pouco ou quase nada, se você quer aumentar a quantidade e a variedade de espécies e de colônias que você tem de forma gratuita, utilizando as iscas estratégicas, ou se você quer melhorar as suas técnicas para capturar mais abelhas e de diversas espécies mais raras, essa é a sua melhor oportunidade. A melhor oportunidade que eu já apresentei, que eu vou apresentar para você. Só que, ó, atenção. Vão ser poucas horas de matrícula nessa mega condição que a gente vai liberar para a matrícula do programa Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. E para a gente selecionar apenas quem tem interesse nessa oportunidade, não ficar falando com quem não tem interesse, minha intenção aqui não é ficar falando com você que não tem interesse neste programa, eu quero falar com quem quer ter as suas próprias colônias de abelha sem ferrão. Eu quero falar com quem está, assim como eu, obstinado a atingir o seu objetivo com as suas abelhas. Seja ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 colônias, 10, 20, 30 colônias de 6, de 10 espécies diferentes. Seja transformar a sua vida com a sua criação, seja produzir mel, seja criar as abelhas para preservação, para conservação, não importa qual o seu objetivo, você tem que começar de algum lugar. E você vai começar dentro da Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, de forma gratuita, capturando quantas e quais abelhas você quiser, com o conhecimento, o método, a estratégia que a gente vai passar para você. Só que, ó, para destinar esse contato, essa oportunidade apenas a quem tem interesse, nós criamos um grupo VIP. E é nesse grupo VIP que eu vou mandar mais informações sobre o programa Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, sobre essa oportunidade que vai se abrir por pouquíssimas horas, e é somente lá neste grupo VIP que nós vamos enviar o link de matrícula para essa condição, que vai durar poucas horas, que somente quem está lá dentro vai conseguir aproveitar. Por isso, se você tem interesse em começar o ano 2025, de fato, com as suas próprias colônias de abelha sem ferrão, sem precisar, investir em compra de colônias em valores absurdos para ter suas abelhas, conseguindo capturar as espécies que você quer criar, na quantidade que você quer no seu meliponário, clica no link que está nos comentários, que está na descrição dessa aula. Eu estou colocando agora nos comentários aí, o link para você clicar e entrar, aí no grupo VIP do programa Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. A gente vai explicar tudo o que você precisa saber lá por dentro do grupo VIP, então clica agora e entra para você não perder mais tempo. Combinado? Sabendo disso, papel e caneta na mão, meus queridos abelhudos, porque chegou o momento de falarmos sobre fevereiro. Olha que maravilha. Olha, eu quero começar essa aula, assim como as outras aulas que eu faço também de essas lives que a gente faz de meses, né? Que a gente faz de janeiro, os manejos, dezembro, os manejos, a gente faz uma dessa por mês. Eu acho importante esse ponto de conexão com os manejos e a época do ano, porque a criação de abelha sem ferrão, ela é muito sazonal. A criação de abelha sem ferrão, ela acompanha as estações do ano. E é bem marcada, inclusive. Afinal, as abelhas acompanham especificamente o calendário de reprodução das plantas. Eu já falei isso em outras lives e eu vou continuar falando porque isso é muito importante. As abelhas acompanham a época de florada das plantas. Se as plantas estão florindo, as abelhas estão se reproduzindo, estão se desenvolvendo. Se as plantas estão em recesso, as abelhas estão em recesso também, estão consumindo o estoque que elas criaram no momento em que as plantas estavam produzindo. Então, essa sociedade das abelhas, ela funciona, é extremamente organizada, sim, extremamente complexa, sim, e ela funciona de acordo com as plantas, com a floração das plantas, a disponibilidade de recurso das plantas. É por isso que é importante a gente se atentar às estações do ano, aos meses do ano e o que isso representa para as nossas abelhas. Afinal, além desse fator das plantas, cada mês tem um clima diferente, cada mês apresenta características do ambiente diferentes, que as abelhas têm que lidar de formas diferentes. E fevereiro, especificamente, ele tem algumas características positivas, extremamente positivas para a criação de abelhas sem ferrão, assim como tem também algumas características negativas. E eu separei esses dois tipos de características para a gente poder avaliar e entender aqui juntos, tá? Começando com as positivas. Bom, positivamente falando, o mês de fevereiro, resumindo, ele é um mês produtivo para as colônias. O calor no mês de fevereiro está em alta. Isso para lugares de clima mais frio faz com que as colônias consigam trabalhar melhor, por mais tempo, coletando mais recursos. Isso, em contrapartida, para lugares de clima mais quente, acaba se tornando uma questão negativa, que eu até coloquei aqui, A gente vai falar em breve, tá?
Além do calor em alta ser benéfico para as abelhas em algumas regiões, facilitando esse prolongamento da coleta de recursos, né? O mês de fevereiro ele faz com que as plantas estejam também em seu ápice de produção. No mês de fevereiro, a gente tem ainda não é um prolongamento, a gente tem ainda o período de florada em si acontecendo. A gente começou com o período de florada, isso acontece principalmente para os biomas do Brasil, em que a sazonalidade é muito bem pontuada. A gente tem, então, bioma da Amazônia, com uma boa sazonalidade, Mata Atlântica, extremamente sazonal, o bioma do Cerrado, extremamente sazonal também, a Caatinga Nordestina acompanha mais o ritmo de chuvas do que essa sazonalidade do ano, mas a maior parte do Brasil, parte litorânea toda de Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado brasileiro, a maior parte do Brasil, Pantanal, acompanha essa sazonalidade. E as matas que acompanham essa sazonalidade, elas começam a sua produção, falando de produtividade de néctar e pólen, né? Produção porque as abelhas precisam, que é justamente esses recursos para desenvolver a colônia, crescer a colônia e conseguir se multiplicar. Essas matas, elas iniciam essa produção normalmente do início até o meio da primavera. E a gente já falou nesses meses de primavera desse ano passado, 2024, a gente falou sobre os manejos que a gente tem que tomar no início da primavera, que em geral são manejos de recuperação do inverno. Olha que loucura, apesar das plantas estarem produzindo, estarem iniciando a sua produtividade, na primavera, nos primeiros 2 meses de primavera, a gente faz manejo para recuperar as colônias do inverno, para conseguirem estarem aptas a coletar agora, no período que a gente está. Então, a gente fica, a primavera começa no fim de setembro, fim de outubro, fim de novembro, recuperando as colônias até início de dezembro. Começou dezembro, janeiro e fevereiro, as colônias vão aproveitar bastante. Ou seja, estamos no último mês de grande aproveitamento de recursos pelas colônias de abelhas sem ferrão. Então, as plantas ainda estão produzindo bastante recursos, até porque, como eu disse na última aula, na última live que a gente fez no mês de janeiro, deu uma atrasadinha no início da temporada produtiva das plantas, porque o calor ele chegou um pouquinho mais tarde. Por conta dessas mudanças climáticas, também há uma mudança no relógio biológico das plantas, elas tendem a iniciar um pouquinho mais tarde, ou em determinado momento adiantar um pouquinho a floração delas, o que também vai variar, como a gente viu, uma coisa interligada à outra, esse calendário de desenvolvimento das abelhas, tá? Ou seja, se as plantas estão ainda produzindo muito neste período, a gente tem algumas colônias naturais ainda se multiplicando, concorda? E isso principalmente para as colônias naturais que demoraram a se recuperar do último inverno. Pensa só comigo, a gente começa a época produtiva e recuperação das colônias em meados ali do fim de setembro, quando inicia a primavera, né? Então a gente recupera, como eu disse, fim de outubro, fim de novembro, início de dezembro, as colônias já estão no nível de desenvolvimento estável, a ponto de se desenvolver bem, de crescer bem para enxamear, para serem divididas, que é o manejo de multiplicação que os meliponicultores fazem para ampliar o plantel dos seus meliponários. Agora, tem colônias que não conseguem se desenvolver ou se recuperar do inverno de forma tão rápida. Tem colônias que chegam nesse pós-inverno tão fracas, tão prejudicadas, que até dezembro não foi tempo suficiente para sua recuperação. Mesmo tendo pasto, mesmo tendo alimento suplementar. Às vezes elas precisam até o fim de janeiro, meio para o fim de janeiro, para se recuperar. E isso não são poucas colônias, e não é só em meliponários que isso acontece. Isso acontece de forma natural também. Ou seja, tem colônias naturais que estão se recuperando dos períodos menos produtivos e mais frios agora, no fim de janeiro, do meio para o fim de janeiro. Então, essas colônias, consequentemente, estão chegando no seu limite de desenvolvimento agora, mês de fevereiro. E não são poucas colônias, viu, gente? São muitas colônias que estão chegando nesse limite de desenvolvimento. E como a gente viu em últimas lives, quando uma colônia tem uma quantidade de alimento grande o suficiente para chegar no seu limite de desenvolvimento, onde não tem mais espaço para crescer, o que acontece com essa colônia? Ela precisa se dividir, se multiplicar para liberar espaço para continuar seu desenvolvimento. E é durante esse processo de multiplicação que a gente tem a enxameação, a soltura dos enxames para ocupar novos locais. É justamente por isso que a gente tem um nível de capturas ainda grande acontecendo nesse mês de fevereiro. Essa é outra característica positiva desse mês. Para quem está pensando em capturar, ainda estamos no ápice da temporada de enxameação. Então, sim, ainda dá tempo de instalar isca. Sim, ainda dá para capturar muitas colônias de abelha sem ferrão. Outro ponto positivo.
Para quem já tem colônias em meliponários, as colônias ainda estão se desenvolvendo bem em meliponários. Elas ainda estão conseguindo recursos naturais, principalmente para quem tem um pasto mais estruturado, um pasto mais equilibrado, que tenha a quantidade de néctar e pólen suficiente. Então as colônias estão conseguindo andar com as próprias pernas, né? Os meliponicultores não estão precisando dedicar tanta atenção assim a manejo de suplementação. Por quê? Justamente porque ainda tem uma quantidade de floradas grande. Não estou dizendo que nós não precisamos suplementar. Isso vai variar muito de acordo com o objetivo que você tem com a sua criação. E vai ter um ponto nessa aula que eu vou falar sobre a suplementação, tá bom? Bom, entendendo os pontos positivos, a gente pode partir agora para os pontos negativos. Como eu disse, calor em alta. Isso para regiões que são mais frias, ótimo. Mas até para essas regiões, o calor tem sido um pouco demais. E a gente vai ver essa intensificação do calor cada vez maior, mais intensa e mais perigosa com o passar dos anos. São vários efeitos, mudanças climáticas que estão corroborando para que esse aumento gradativo do calor seja cada vez mais intenso. Há 20, 30 anos atrás, não era normal a gente ter um verão com temperaturas aqui, pelo menos para mim, no litoral norte paulista, chegando a 40 graus. Sensação térmica de 46, 45 graus. Isso para a gente aqui era incomum. Quando eu era criança, inclusive, isso era incomum aqui. O calor era muito menos intenso. Eu não sei como é que tá aí para a região de vocês, quem está no interior de São Paulo, quem está no interior do Cerrado, né, bioma do Cerrado, bioma da Caatinga, sente muito esse calor. E não são só as pessoas. As colônias de abelha sem ferrão também são prejudicadas com calor. Gente, tem uma margem segura de temperatura que as colônias se desenvolvem. Menos de 5 graus Celsius para regiões muito frias é um sinal de alerta para as colônias. A gente precisa tomar medidas drásticas para auxiliar. Mais de 38 graus Celsius também é um sinal de alerta. Então, tanto para o frio extremo quanto para o calor extremo, a gente tem que se preocupar com a sanidade, né? O bem-estar das nossas colônias, para evitar que essas colônias enfraqueçam ou até mesmo morram, dependendo da intensidade dessa temperatura, se for muito baixa ou muito alta. Então, Gabriel, aqui na minha região está muito quente, passa de 38 graus fácil, está passando essas últimas semanas, esse momento que a gente está agora. O que eu devo fazer? Aí, beleza, você vai colocar em prática os manejos de controle térmico, tá? Para calor, a gente normalmente utiliza os recursos de umidificação no interior da caixa. Pode ser do meliponário do lado externo, molhando o meliponário, molhando as caixas para o lado externo, aumentando essa umidade, né? Plantando mais plantas que ofereçam sombreamento em volta do meliponário, isso é um fator muito importante. Além disso, você utilizar alguns potinhos, né? Potes pequenos mesmo, que cabem dentro das caixas, com a tampinha furada e dentro você coloca um pouco de água com algodão. Esse potinho você põe no interior da colônia, normalmente no módulo de melgueira ou sobreninho, o módulo que está no topo, e deixa lá, com a colônia fechada. Ele vai evaporando. Esse processo de evaporação, depois que a água se torna gasosa, ela vai, por conta da temperatura, se tornar líquida novamente. Ela vai se condensar, normalmente nas paredes da caixa. Tá? E esse processo de evapotranspiração, né, evaporar e transpirar, ele sequestra muito calor do ambiente. Então, para fazer isso, a água precisa agregar muito calor. Então, quanto mais vapor estiver sendo produzido, mais transpiração vai acontecer, consequentemente, mais calor vai ser agregado, sequestrado do ambiente para que esse processo físico aconteça. Isso faz com que o calor do interior da colônia se reduza, tá? Então, é importante em locais muito quentes você se preocupar com isso também. Estou molhando a caixa para o lado, estou molhando a caixa por fora, estou molhando o meliponário. Está muito quente ainda, não está adiantando muito. Você percebe que a colônia está com um barulho muito alto de bater de asas, sinal de que ela está tentando resfriar a colônia. Tenta colocar esse potinho lá dentro, vai ver que ajuda, tá bom? Outro problema de fevereiro, que é um problema que para muitas regiões, inclusive para mim, eu tenho que me preocupar muito com isso, são as chuvas se intensificando mais. A gente começa no mês de fevereiro, uma coisa que pra gente, aqui onde eu estou no litoral paulista, é um sinal alertante de preocupação, que são as águas de março. Já ouviu? Tem até uma música que fala das águas de março, né? As águas de março vem fechando o verão, uma música da MPB brasileira. E é justamente isso que acontece. Aqui pra gente, isso é muito intenso aqui pro litoral norte paulista, né? Para muitas regiões também é. Mas as águas de março, que são essas chuvas torrenciais de verão que vem no fim de março, elas vêm justamente fechando essa temporada de verão para início do outono. É um processo até que comum, né, nessa sazonalidade das estações do ano. Porém, com o passar dos anos, isso tem ficado cada vez pior. Eu moro aqui em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Aqui tem uma cidade do meu lado chamada São Sebastião. E São Sebastião, acho que foi ano passado, ano retrasado,
teve uma enxurrada de chuva, né? Foram 600 milímetros de água em 2 horas. Vocês entendem o que é 600 milímetros de água? 600 milímetros de água é uma quantidade de chuva que chove o ano inteiro em algumas cidades do Brasil. Muito mais do que o ano inteiro em muitas cidades do Brasil. E choveu em 2 horas aqui para São Sebastião. Aqui para mim, que é uma cidade que chove muito, que inclusive a gente chama de Caraguatatuba, justamente um apelido carinhoso que nós moradores damos à nossa cidade, Caraguatatuba. Aqui em Caraguá chove muito. E nesse período do ano é normal chover 200, 300 milímetros por mês. Em São Sebastião, aquele dia, choveu 600 milímetros em 2 horas. Morreram centenas de pessoas, teve muito deslizamento, teve muita água. E essas chuvas torrenciais, elas vêm justamente fechando o verão. E elas ficam cada vez mais frequentes e mais intensas nesse período. Mas, Gabriel, qual é o problema da chuva para as abelhas? Existe um grande problema, na verdade, da chuva para as abelhas. Eu não sei se vocês sabem, mas uma gota de chuva, dependendo do tamanho da abelha, pode interferir completamente no voo dela. Tem colônias de abelha sem ferrão, principalmente do médio para o pequeno porte de abelha. Então a gente está falando de Escaptotrigona, Tubuna mandaguari, até as menorzinhas, mirins, jataí, iraí. São abelhas muito afetadas por chuva. Tanto que se você puder perceber na sua casa, se você tiver essa abelha, pode ser num muro, se você não tem as colônias ainda, quando começar a chover, ou quando estiver próximo de chover, vai até a entrada da colônia e vê, observa. O número de abelhas entrando e saindo, esse trabalho externo, ele já está muito reduzido. As abelhas guarda da entrada da colônia já tem pouquinhas, elas já estão começando a retrair, entrar para o interior do ninho. Elas sentem a proximidade da chuva, e por serem abelhas muito suscetíveis à chuva, que se prejudicam demais no período de chuva, elas param de realizar o trabalho de coleta. Até as abelhas grandonas, que são bugia, mandaçaia, uruçus em geral, guaraipa, manduri, são abelhas que têm mais resistência de voo, dependendo da quantidade de chuva, elas também param o seu trabalho. E nesses meses de fevereiro, março, a gente tem um volume de chuva muito grande e por períodos muito grandes acontecendo, caindo. Então a gente tem períodos muito prolongados em que as abelhas não trabalham. Eu sei, é normal neste período de fevereiro a gente ter chuvas começando mais para o fim do dia. Isso não é um sinal de tanta preocupação assim, porque no começo do dia a gente tem o período mais importante para a coleta de recursos das abelhas, que é desde manhãzinha até mais ou menos as 2 da tarde. Então se cai uma chuva no fim do dia, não é muito problema. Só que quanto mais próximo do mês de março a gente está, mais perto dessas chuvas torrenciais estamos. Isso pode sim causar problemas para as abelhas. A gente precisa ficar atento. Então, se estiver chovendo muito, por períodos muito prolongados, e você vê que as suas abelhas não estão trabalhando, é importante tomar atenção, oferecer suplementação, mesmo estando no verão, mesmo tendo recurso, porque além da chuva impedir o trabalho das abelhas, a chuva também lava o néctar e pólen das flores, impedindo que elas consigam coletar recursos em quantidade e qualidade necessária. Beleza? Outro problema do mês de março, forídeos estão se multiplicando muito. A gente sabe que com a chuva e o clima quente, as abelhas... No clima quente, mais importante, né? Chuva e clima quente, as abelhas conseguem coletar mais alimento por conta das plantas estarem se reproduzindo mais. As plantas gostam de chuva e clima quente, não tem como negar. Então, consequentemente, se não estiver chovendo muito, se estiver chovendo o sol necessário, as abelhas estão coletando muitos recursos. É por isso que esse período é muito importante. As plantas estão produzindo bastante. Só que, assim como as plantas estão se reproduzindo bastante, produzindo muitas flores e as abelhas polinizando, com o aumento das chuvas, aumenta a umidade. E com o calor aumentando, essa umidade e calor excessivo aumentam também a proliferação dos forídeos. Eu falei isso na última vez que a gente teve aí, esse último conversa sobre os manejos de janeiro, que os forídeos estão se multiplicando. E isso continua como um alerta importante que eu preciso passar para vocês, talvez agora mais do que antes. Os forídeos estão se multiplicando muito e muito rápido. Preste atenção no seu meliponário. Acenda uma luz de alerta, fique de olho, para você não deixar a forídeo invadir a sua colônia e depois que for tarde você perceber que deveria ter agido antes, tá bom? Por fim, mas não menos importante, este mês que estamos, mês de fevereiro, é o último mês, seguindo o calendário de florada da maior parte do Brasil, o último mês que nós temos um ápice grande de floradas. Com o início do outono que está próximo, as plantas vão reduzindo cada vez mais a sua produtividade e, consequentemente, as abelhas vão reduzindo cada vez mais o seu desenvolvimento e se preparando para os períodos de recesso deste meio do ano, que é justamente o período de inverno.
Então, apesar de bom para as abelhas sem ferrão, em fevereiro nós precisamos sim estar de olhos abertos. Entendendo isso, bora ver os 3 manejos essenciais de fevereiro para você aplicar com as suas abelhas sem ferrão. E eu quero começar com o manejo que eu falei, que é bem semelhante a janeiro, mas que continua muito importante para fevereiro. Suplementação de estímulo. Gente, a suplementação de estímulo, ela tem a principal função de, justamente como o nome diz, estimular a coleta externa das abelhas campeiras. A gente oferece uma suplementação de estímulo para fazer com que essas abelhas campeiras se sintam mais estimuladas, mais enérgicas para trabalhar externamente coletando alimento natural que ainda está disponível. Essa suplementação de estímulo que a gente oferece de forma estratégica, ela começa a ser oferecida desde o início da primavera. É justamente para intensificar essa coleta do alimento que está sendo oferecido externamente para mostrar para as abelhas, chegou a hora da gente coletar. E nessa suplementação de estímulo, a gente usa 3 principais componentes, 3 principais recursos. É muito semelhante a janeiro, tá, gente? Quem assistiu os meses de janeiro aqui, o manejo segue mais ou menos o mesmo padrão, quase 100%. Cera, ofereça cera mista à vontade para suas colônias de abelhas sem ferrão direcionarem a atenção ao que é mais importante. Se você não oferece cera, as abelhas gastam muito recurso produzindo cera e é um recurso que elas poderiam estar coletando e armazenando. Então elas vão gastando à medida que vão coletando e não conseguem armazenar. Quando chega inverno, o estoque está zerado. Cera demanda muito recurso para ser produzida, muita energia para ser produzida. Então, se você oferece uma cera mista, pelo amor de Deus, ofereça uma cera mista de qualidade, senão vai ser pior para suas abelhas, tá? Se você não sabe onde arranjar uma cera mista de qualidade, na nossa loja, na Empório Ama, tem uma cera mista incrível. A gente trocou o processo de laminação da nossa loja. Estamos com o equipamento todo automatizado, o negócio está maravilhoso. E a qualidade da cera está mais maravilhosa ainda. É 100% de aproveitamento para 100% das espécies de abelhas sem ferrão. Depois o link está aqui nos comentários, também está na descrição, vale a pena dar uma olhadinha lá, tá bom? Ofereça então cera mista para suas abelhas não terem que destinar atenção, energia e recurso na produção de cera e possam direcionar essa atenção, energia e recurso na coleta de alimento e estocagem desse alimento. É importantíssimo, tá? Outra coisa importante, é importante oferecer também pólen, alimento proteico, para que seja possível gerar mais abelhas nessa colônia. Vamos lá, a gente tem 2 principais alimentos numa colônia de abelhas sem ferrão. Alimento energético, alimento proteico. Energético ele é basicamente para manter o trabalho das abelhas adultas e também entra como alimentação suplementar, uma alimentação dentro da papinha larval, que é o alimento que vai para as larvas. Porém, essa papinha larval, a maior composição dele é justamente o alimento proteico, que oferece, o que oferece energia, né? Esse poder de metamorfose para que aquele pequeno ovinho que a rainha bota se transforme numa abelha adulta, que vai trabalhar pela colônia. Então é importante que nesse período que a gente está de fevereiro, a gente também suplemente o pólen. Por quê? Gabriel, por que eu vou fazer isso? Se tem pólen sendo coletado na natureza, para que o pólen que elas coletem, elas armazenem. Pensa só, por que você vai deixar a sua colônia coletar e utilizar se você pode deixar ela coletar e armazenar? É muito melhor você fazer uma suplementação de reforço, de estímulo nesse período, para fazer com que a sua colônia armazene o que ela está coletando. E durante o período de inverno você não tem que ficar correndo ali para botar bombom, botar babinha, porque tem que recuperar, porque essa abelha tem que se recuperar, porque tá com pouca operária, porque tá fraca, porque isso, porque aquilo, que a colônia vai morrer. Meu Deus, eu tenho 5 dias só para colocar esse manejo em prática. Gente, recuperação de uma colônia de abelha sem ferrão não funciona do dia para a noite. Normalmente precisamos de dias, semanas, para que um manejo que a gente faz surta algum efeito visível na nossa colônia. Então não adianta você ficar correndo para colocar um manejo em prática quando já está emergencial, que a chance de dar certo é muito menor do que você se planejar com o tempo. E é justamente esse se planejar com o tempo que a gente está agora, em fevereiro. Se você quer que as suas abelhas tenham recursos no inverno, você precisa que elas estoquem o que elas estão coletando. E você não vai fazer isso se você deixar elas ficarem utilizando. É claro, tem colônias que não vão precisar dessa suplementação. Tem colônias que vão conseguir coletar uma quantidade maior do que elas consomem. E o excedente elas vão armazenar. Só que vai ter colônias que você vai perceber que não está conseguindo crescer. E essas colônias você vai deixar? Se você deixar, vai chegar inverno, meio de inverno, elas não vai ter mais nada de recurso. E você vai precisar correr emergencialmente. E essa colônia, chance de recuperação pequena. Então, observe essas colônias que estão precisando de ajuda, de estímulo, ofereça estímulo. Pólen é importante também. Se você tem uma colônia que está boa, né, e você quer manter, ofereça bombom de pólen.
É um alimento proteico que vai sendo aproveitado com o passar do tempo, mas ó, bombom de pólen com pólen de verdade, tá? Vai fazer esses bombons que tem farelo de trigo, farelo de soja, farelo de não sei o que, farelo de não sei o que lá, farinha de não sei o que, farinha de não sei o que lá. Gente, as abelhas não comem bolo de cenoura, não. As abelhas comem pólen. Alimento proteico das abelhas é pólen. Não é fibra de não sei o que, fibra de não sei o que lá. A abelha não come isso. A abelha come pólen. Então, se você vai buscar um bombom de pólen, busque um bombom de pólen, não de qualquer outra coisa análoga ao pólen, tá bom? Isso pode ser prejudicial para sua colônia, não oferecendo o recurso que ela precisa, pode mofar com mais facilidade, atraindo uma série de inimigos naturais. E se a sua colônia estiver fraca, ofereça a papinha proteica. Tá? A papinha proteica ela vai dar uma recuperação muito mais rápida, porque é de absorção muito mais rápida do que o bombom. Ela já vem pronta. A papinha proteica é unicamente vendida na nossa loja Emporium, afinal foi uma criação nossa, a papinha proteica, para suplementação das abelhas sem ferrão. É claro, esse produto comerciável foi uma criação da Emporium, da nossa loja, do nosso projeto. Os nossos alunos têm a receita da papinha, se você for nosso aluno mais recente da turma 20, aí, turma 19, você tem no curso 100% a receita completa da papinha que a gente comercializa na Emporium. Você não precisa comprar se você não quiser. Se quiser produzir, dá. Agora, se você não for nosso aluno, te convido a clicar no link que está na descrição, tá aí nos comentários. Entra na Emporium e adquira a sua papinha. Se você não for precisar agora, quando chegar inverno, você vai precisar, tá? Essa papinha dura, beleza? Se estiver fechada, dura bastante. Entendido isso, por fim, mais ou menos importante, xarope ou mel diluído, que é justamente a suplementação energética. Esse xarope ou mel diluído, a gente oferece numa concentração maior de água do que do alimento energético. Justamente porque é uma suplementação de estímulo para o período que a gente está, né? O xarope a gente oferece na concentração 40% açúcar, 60% água. O mel pode ser 50%, 50%, porque o mel já tem um pouco de água na sua composição, tá bom? Por que a gente vai fazer a suplementação energética, Gabriel? Porque essa suplementação energética, ela funciona como uma isca para coleta externa, vamos dizer assim. Essa suplementação energética, neste período, a gente oferece ela principalmente de forma externa ou semi-externa. Como assim? Há alimentadores externos, se você tem a possibilidade aí, você não atrai muita apis, né? Ou se atrai muita apis, alimentador rosso, semi-externo, que é esse alimentador aqui, ó. Esse aqui, ó, você coloca na entrada da sua caixa, as abelhas entram por aqui, tem uma plataforma que vai uma garrafinha aqui com alimento, as abelhas entram por aqui, perdão, tem uma plataforma que vai uma garrafinha com alimento e elas entram na colônia por aqui. Essa plataforma aqui, ó, fica gotejando o xarope, elas vão consumindo. Inclusive, esse daqui é o mais novo alimentador rosso simples da Emporium. E esse daqui é o mais novo alimentador rosso com labirinto da Emporium. Madeira de verdade. Ó, o labirinto aqui dentro. Já já eles estão chegando na Emporium, tá? A gente fechou um lote desses alimentadores, madeira de verdade. Já já eles estão chegando na Emporium para vocês adquirirem. Nesse alimentador rosso, então, você vai oferecer um alimento suplementar, sim, mas ele não vai estar sendo oferecido de forma interna na colônia. As abelhas têm que ir até a porta da caixa, coletar esse alimento e trazer para dentro. Isso, de certa forma, juntando com essa diluição mais alta do alimento energético, faz com que as abelhas entendam que essa alimentação está disponível de forma natural. Porque elas saírem para buscar o alimento é o primeiro ímpeto de coleta externa. E o alimento ter mais água do que o normal, do que o xarope normal, que é 50-50, então se a gente faz um xarope 30% açúcar, 70 água, 40% açúcar, 60 água, a gente faz com que as abelhas assimilem esse xarope ao néctar natural, uma concentração de açúcar muito próxima. Isso desperta o interesse dessas campeiras à coleta externa e, consequentemente, aproveitam melhor essas floradas que ainda estão disponíveis nesse período. Tá bom? Lembrando, se você tem o objetivo de multiplicar suas colônias, faz alimentação totalmente interna, tá? Aí, esse negócio de semi-externos e externos, não precisa se preocupar. Seu interesse é dividir as colônias, então coloque os manejos de multiplicação em prática. Alimenta internamente. Principalmente, tá? Porque daí o aproveitamento energético total, ele é maior. As abelhas vão ficar mal acostumadas? Vão ficar mal acostumadas. Quem comprar vai precisar fazer um desmame se quiser que elas coletem externo? Provavelmente sim, se você ficar muito tempo suplementando de forma interna. Porém, para quem faz as multiplicações e não tem um pasto totalmente disponível para centenas de colônias se multiplicarem, se desenvolverem bem, essa alimentação interna de forma pontual, de forma regrada, de frequência controlada, é claro, não dá para ficar alimentando todo dia também, é uma alimentação importante para ter um bom desenvolvimento, tá? A gente tem que entender que na meliponicultura existem vários objetivos diferentes. E cada meliponicultor, para cada objetivo, tem que tomar uma vertente diferente de manejo para atingir esses objetivos.
É normal a gente comprar colônias, principalmente de quem vende muitas divisões, e elas irem com aqueles potões lá dentro de alimentação suplementar. Gente, para quem vende, isso faz com que as colônias consigam se multiplicar muito mais, se desenvolver muito mais. Agora, para quem compra, pode não ser tão interessante. É por isso que nós aqui instruímos sempre os nossos alunos que estão comprando colônias, principalmente de meliponários que elas vêm com esses potões lá dentro, se quiser manter elas sem alimentação de reforço, fazer um desmame. Esse desmame é importantíssimo para essas operárias que estão acostumadas com o xarope ali, ó, todo dia dentro da colônia, se adaptarem a uma coleta externa, tá? Lembrando, essa suplementação, independente de ser externa, semi-externa ou interna, se você quer dividir as colônias, ofereça sempre no fim da tarde, tá? Se você oferece suplementação no início da manhã, no início da tarde, você está reduzindo o tempo de coleta externa que essa colônia vai ter. Mesmo que você queira dividir, não faz diferença você oferecer alimento de manhã ou no fim da tarde. Se você oferece no fim da tarde, na verdade, você deixa com que elas aproveitem um pouco mais do alimento natural. É importante as abelhas manterem esse contato com as flores. Então, puxa para oferecer um pouquinho mais para o fim da tarde. Para você que vai dividir, não faz muita diferença. Elas vão aproveitar o alimento artificial muito mais do que o natural. Mas se você oferece no fim da tarde, você dá um tempinho ali de coleta externa, que é importante para as colônias. Agora, se você não quer ter que ficar alimentando as colônias sempre, se o seu intuito não é dividir de forma exacerbada as colônias, você não quer aumentar a produção de divisões, sempre fim da tarde. Porque as abelhas têm todo o período da manhã, que é o período onde tem mais recurso disponível nas flores, disponível para elas coletarem. Aí somente no fim da tarde, onde a coleta de recursos, né, o gráfico de coleta já está descendente, caindo, né? Lá pelas 4 da tarde, aí se oferece alimentação de reforço. Daí durante esse fim de tarde e a noite toda, elas vão aproveitando esse alimento. Se for de forma semi-externa, lembre-se. Se for externa, elas têm que coletar até o fim da tarde. Chegou a noite, não coletou, retira de lá para não atrair muita formiga. Elas vão coletando esse alimento e vão utilizando, processando, armazenando dentro da colônia no restante da noite, tá bom? E aí no dia seguinte elas já estão com um potencial energético muito grande, no início da manhã já estão trabalhando incessantemente. E depois de um tempo, dependendo da sua frequência, você oferece de novo. Sabendo disso, segundo manejo essencial de fevereiro, gente, prevenção de inimigos naturais. Eu decidi trazer esse manejo para fevereiro, justamente porque aí em fevereiro, diferente do mês anterior que eu fiz essa aula, a gente já está com um número mais intenso de infestações de forídeo, tá? Os forídeos estão se multiplicando, estão se desenvolvendo mais nesse mês, né? É inegável que isso está acontecendo. Por isso, é importante nós nos atentarmos à prevenção de inimigos naturais. E se tratando de fevereiro, a gente tem duas principais preocupações sobre inimigos naturais nesse período. Primeiro, formigas, inimigos naturais saqueadores. Segundo, forídeo e mosca-soldado, inimigos naturais parasitas. Tá? Começando com as formigas. Gabriel, por que se preocupar com formiga nesse período de fevereiro? Gente, assim como as abelhas, vamos pensar, né? Sociedade de insetos. Formigas são insetos também, fazem parte do mesmo grupo, da mesma família, Hymenoptera, do que as abelhas. Se tratando de insetos, principalmente insetos eusociais, a gente tem o mesmo comportamento. Esses insetos, essas colônias organizadas, elas trabalham muito na temporada produtiva, para que na temporada de recesso elas fiquem no interior dos seus ninhos, de forma mais intensificada. As formigas, e a fábula da cigarra e da formiga está aí para provar, quem já leu para o filho sabe, para o neto também. As formigas, durante o período de temporada produtiva, verão, primavera, elas estão também coletando recursos. As formigas também coletam néctar. As formigas também coletam, de vez em quando, pólen, recursos de folhas florais também. Cortadeiras, por exemplo. Só que as maiores preocupações para a gente são as formigas doceiras, né? Para nós meliponicultores. E elas estão coletando néctar, elas estão chegando em casa para coletar recursos da nossa casa, açúcar, né? Coisas que a gente deixa em cima da pia. Chega muita formiga. E elas estão justamente intensificando a coleta nesse período porque está próximo de uma temporada de recesso. Nós estamos mais próximo do recesso do que estamos do início desse manejo dessa temporada produtiva. Então, a temporada produtiva está com os dias contados. As formigas estão intensificando o trabalho de coleta para ter recursos o suficiente quando essa temporada produtiva acabar. E, neste meio do caminho, se elas encontrarem essas colônias de abelhas sem ferrão, dependendo do nível de força da colônia, elas podem sim aproveitar do mel que está lá dentro. Justamente para ter recursos maiores, em maior quantidade, durante os períodos de inverno. Mas, Gabriel,
O que as formigas fazem com as abelhas sem ferrão para ser tão preocupante? É simples, as formigas precisam entrar para coletar o mel. As abelhas não querem deixar, as abelhas não deixam para que as formigas façam isso. Logo, as formigas eliminam todas as abelhas, entram, coletam o mel, saqueiam tudo e vão embora. E a colônia já era. E as formigas têm uma comunicação feromonal também. Então elas sabem a importância da comunicação feromonal de uma colônia. Elas têm uma forma de ataque muito bem planejada. E normalmente colônias com muito mais indivíduos adultos do que as abelhas. Ou seja, elas têm facilidade em exterminar uma colônia de abelha. Elas derrubam a defesa inicial da entrada da colônia, que são as guardas. Vão direto para o controle do ninho, para a regência, que é a rainha. Matam a rainha. Terminam de eliminar qualquer operário que entre no caminho delas para elas coletarem esse recurso, saqueiam todos os recursos e vão embora da colônia, tranquilamente levando tudo embora. Então é importante se atentar também a formigas nesse período. Mas, Gabriel, como é que eu vou fazer esse controle, essa prevenção das formigas? Olha, formiga é o mais fácil de tudo para controlar, porque formiga não tem asa, formiga anda, formiga chega por terra. Então, se você tem um meliponário individual de piquete, aquele que tem o piquete no chão, passa ali, põe uma estopa no piquete, passa graxa, óleo queimado, passa alguma substância que vai barrar a passagem da formiga, cria uma barreira física. Ah, Gabriel, eu não tenho isso, eu tenho só caixa no meu meliponário. Então faz isso aqui, ó. Funil, ó. Funilzinho aqui, ó, deixa eu virar. Tá vendo aqui? Funilzinho de PET na entrada da caixa. Acabou o problema. Colocou o funil de PET aqui em volta, ó, você passa vaselina sólida, é uma substância inodor, não vai atrapalhar o trabalho das abelhas. Tá passando pro lado de fora, as abelhas não ficam aqui, elas ficam todas pro lado de dentro do pito de entrada. Passou aqui pro lado de fora a vaselina sólida, acabou o problema com formiga. Essa daqui, isso se tiver bem vedado aqui, tá? Se tiver com fresta aqui, já era, a formiga entra por aqui. Agora, se tá bem vedada, se só tem o pito de entrada como entrada da colônia, colocou isso aqui, acabou. Criou uma barreira física para a passagem da formiga por aqui, a formiga não entra mais, acabou o problema com a formiga. Fácil de resolver formiga, né? Pegou uma fita aí automotiva, essa fita que tem resistência UV, inclusive na nossa loja está quase chegando essas fitas aqui. Colocou essa fita automotiva nas frestas todas, colocou o funilzinho na entrada, acabou. Padroniza suas caixas do seu meliponário para ser sempre assim, ó. Que você resolve o problema de uma parte dos inimigos naturais que mais causam problema para as abelhas, que são justamente as formigas, tá bom? Bom, entendido isso, a gente passa para os outros inimigos naturais, que esses sim são mais preocupantes, tá? Principalmente um deles, o forídeo. Forídeos e mosca-soldado. Por que se preocupar com forídeos e mosca-soldado nesse período? Já expliquei. Chuva, clima mais quente, aumenta a umidade, aumenta a temperatura. Forídeo e mosca-soldado se reproduzem nesse ambiente. Elas encontram mais alimento para poder se reproduzir. Essa temperatura e essa umidade favorecem a postura e o desenvolvimento das larvas, ou seja, é muita mosca que está sendo produzida nessa época. O que fazem com as colônias de abelha sem ferrão para a gente ser tão preocupado com esses bichos? Olha, forídeo não precisa nem dizer, né? Forídeo aí, todo mundo que é meliponicultor, mesmo que ainda não passou por esse problema, já sabe o que acontece. Forídeo dizima uma colônia em questão de 2 semanas no máximo, se a gente não se atentar. Mosca-soldado já é um pouco menos preocupante, porque a mosca-soldado ela precisa encontrar frestas que não sejam um pito de entrada para poder botar os seus ovos. Porque a mosca-soldado é um inseto grande. Ela é diferente do forídeo, que é pequenininho e passa desapercebido aqui pelo pito. Não, a mosca-soldado é um inseto grande. Até para colônias que estão enfraquecidas, ela não consegue chegar no pito de entrada, porque se tiver uma guarda que seja aqui fora, já barra a entrada da mosca-soldado. Então o que a mosca-soldado faz? A estratégia dela é ir na surdina, é ir por debaixo dos panos, entrar pelos becos. Ela vem aqui, ó, atrás da caixa, onde tem frestas, sem tampar, que o meliponicultor não passou a fita para vedar. O ovipositor dela, que é justamente onde ela coloca os ovos, ele é bem comprido, ele se projeta muito. Então ela vai colocar o ovipositor aqui nesse vãozinho, nessa fresta, vai depositar todos os seus ovinhos lá, e a larvinha, quando nascer, ela é muito pequenininha, ela consegue passar pela fresta da caixa e entrar. E acabou. E as abelhas não controlam e viram larvonas gigantes que consomem tudo que vem pelo caminho também, assim como as larvas de forídeo, tá? Só que nesse caso o controle é mais fácil. Abriu a colônia, você viu os bigatão gigantes? Tira eles, acabou o problema. Aí passou a fita, controlou. Passou a fita para prevenir? Preveniu também, resolveu mosca-soldado. Agora forídeo é outro esquema. Forídeo entra até mesmo pelo pito de entrada, porque forídeo ele é muito pequenininho. É mais difícil ele entrar em colônias de abelhas trigoniformes, abelhas de tamanho menor, jataí, mirim, iraí. Mas se tá fraca a colônia, eles conseguem entrar. É mais comum a gente ver forídeo atacando colônias de melípona, mandaçaia, urussus em geral, guaraipo, mandurim. Porque são abelhas grandes, não dão muita atenção para os forídeos.
E também com as trigoniformes, principalmente colônias fracas. Gente, existe uma regra para forídeo, tá? Se a sua colônia ela tá boa, ela tá bem desenvolvida, se a sua colônia tá forte, ela consegue controlar muito bem uma infestação de forídeo. Muito bem. Até melíponas que são suscetíveis a forídeo, como a bugia, se a colônia tá forte, você vê a bugia mordendo, tirando forídeo de dentro da caixa, tirando larva se tiver e jogando para fora. Elas conseguem lidar. Agora, o problema é a colônia fraca. O problema é a colônia mal desenvolvida. E isso aí é uma atenção que a gente tem que realmente acender um alerta no meliponário para evitar que esses insetos cheguem na nossa caixa. Se chegar, controlar a infestação no início, de preferência, que é quando é mais fácil de controlar. Mas, Gabriel, como é que eu vou fazer isso? Prevenção de forídeo. Fiscalização. Primeiro ponto de prevenção. Fiscaliza o meliponário. Mesmo que você não tenha muito tempo, todo dia, se você puder, de manhãzinha, vai lá dar uma olhada nas caixas, ver se você não vê nenhum forídeo voando pro lado de fora, perto da entrada. Normalmente eles ficam parados, correndo perto da entrada, né? Ou voando. Se você vê, ou você já acende uma luzinha de alerta para você tomar a segunda atitude. Se você não vê, vida que segue. Vai observando até o dia que você vê, para você tomar outra atitude. Qual que é essa outra atitude se eu vejo o forídeo? Colocar as armadilhas externas. Esses primeiros forídeos normalmente são os machos. Eles estão identificando as colônias que são mais fáceis de entrar, que estão menos desenvolvidas, e identificam lá dentro as fontes de alimento, os potes de pólen, e depois que eles identificam o alimento, que eles começam a chamar as fêmeas. Então, nesse processo inicial de infestação do forídeo, a gente consegue desviar a atenção dos machos com as armadilhas externas. Pega um potinho, faz a armadilha como ensino no canal, inclusive, os alunos têm vários modelos para fazer. Instala uns 3 metros, de 2 a 3 metros da colônia alvo, da colônia que o forídeo está lá, vigiando, fuçando. E deixa. Coloca o vinagre de vinho ou de maçã, que é aquele bem azedo, e deixa. Você pode colocar um pouco de samburá também, da colônia que o forídeo está indo. Pega um pouquinho do pólen, põe dentro do vinagre e deixa. Vai ficar um cheiro forte. O forídeo vai falar, meu Deus, tem alguma coisa melhor do que essa colônia. Ele vai em direção à armadilha e morre lá dentro. E resolveu o problema do forídeo também. Tá bom? Ah, Gabriel, não deu certo, começou uma infestação de forídeo. Aí é outro esquema. Aí, dependendo do nível de infestação, você tem um manejo específico para colocar em prática. E não convém essa live agora a gente falar sobre isso. A gente já falou em outras lives, já saíram do canal, as lives duram 48 horas apenas. E para quem é aluno, tem um módulo inteiro sobre forídeo, basicamente, para ensinar o controle. Depois vale a pena dar uma olhadinha lá, tá bom? Sabendo disso, a gente vai então para o terceiro e último manejo de fevereiro, né? Qual que é esse terceiro e último manejo de fevereiro? É um dos que os meliponicultores mais querem fazer, um dos que os meliponicultores mais perguntam, mais desejam, é o manejo de ampliação do plantel. E quando eu digo ampliação do plantel, eu estou dizendo sobre duas principais coisas, capturas e divisões. E, gente, eu já vejo com um alerta logo no começo da fala sobre isso, tá? Estamos no limite de ampliação de plantel. Tanto com relação à captura quanto com relação a divisões, tá? Não estou dizendo que não deve ser feito depois, estou dizendo que é um limite de segurança. Se você quer ter segurança nesses manejos, se você quer que as suas capturas não sejam capturas tardias, se você quer que as suas divisões não sejam o que a gente chama de divisões sem projeção de crescimento, né? São dois problemas. Capturas tardias são aquelas que acontecem muito tarde, muito no fim da temporada de captura. Essas capturas tardias, elas são transferidas já muito perto do inverno. Para regiões frias, isso daí é preocupante, isso daí pode ser um problema. Porque além de ser frio na hora que você expõe a colônia para transferência, o que prejudica a cria verde, os próximos dias da transferência serão dias frios e ela não vai conseguir trabalhar muito bem. E uma colônia depois da transferência precisa trabalhar bem, assim como depois de uma divisão. Tá? E essas divisões sem projeção são as divisões que não encontram condições para conseguir se desenvolver depois do manejo. Entendeu? Então, neste período, a gente tem que ter muita atenção. Eu diria que o mês de fevereiro, até o fim do mês de fevereiro, estamos no limite para capturas e divisões. Ah, Gabriel, capturei ou quero dividir até mais ou menos dia 10 de março. Então, tá bom, limite. Até mais ou menos 10, 15 de março, eu diria que é o limite do limite aí, para capturas e divisões, para você ter 100% de segurança. Né? Divisões nem tanto, captura até que dá para 10, 15 de fevereiro, de março. Divisões, o ideal é você limitar todas as que você quer fazer agora. Porque elas têm tempo para formar a rainha, para se recuperar depois do manejo, ainda de temporada produtiva. Tá? Então é importante a gente se atentar até quando capturar e dividir. Né? Coloca um limite. Para captura, vai até dia 10, 15 de março. Ah, Gabriel, chegou dia 10, 15 de março, tem que tirar todas as minhas iscas? Não, mantém as iscas que você deixou aí, que não capturou, mantém. Não tem problema você manter. Se capturar depois, aí você faz um manejinho de controle ali,
ou uma termorregulação melhor da isca depois. Só que vai ser menos iscas instaladas, né? Chegou a 10, 15, o que eu quero que você entenda é não continue instalando iscas, dê uma pausada para evitar que você tenha muitas capturas, que tem que lidar com muitas capturas nesse período tardio, nesse período de começo de inverno. Né? Ah, até quando eu posso dividir? Até fim de fevereiro, eu diria, uma margem de segurança. Ah, Gabriel, minha colônia vai ficar boa 5, 10 de março. Divide, tá? Próximo do fim de fevereiro? Beleza. Agora não deixa passar muito pro mês de março. Fim de março, não deixa passar. Fim de março, começo de abril, aí já não é mais legal para fazer divisões. Já está num período ali, ó, já de recesso. As colônias não estão mais pensando em se multiplicar. A taxa de enxameações reduz drasticamente do fim de março para o mês de abril. Justamente porque as colônias entendem que está no período de recesso. Elas entendem que elas precisam entrar para o interior dos seus ninhos, dedicar atenção para o interior para economizar energia, não se enxamear mais, porque enxameação é uma coisa que demanda muita energia. Energia que ela precisa guardar para o inverno que está na portinha. Então elas não enxameiam mais. Por isso, divisões também não precisam, não devem ser feitas em grande escala. Tá? Outra coisa, cuidado com o declínio de machos e princesas. Isso aqui para divisão é essencial. Uma coisa que a gente pensa pouco, né? Mas que é uma coisa essencial para uma divisão dar certo. Machos e princesa. Se não tem macho, se não tem princesa, não vai ter uma rainha dominante nessa divisão. Não vai ter continuidade da divisão que você está fazendo. Se não tem macho, não tem princesa, o único caminho que a sua divisão vai levar é se tornar uma colônia zanganeira. Uma colônia órfã de rainha. Que para esse período é um problema praticamente irreversível, porque você vai arranjar macho e princesa de onde? Se as colônias estão reduzindo a produção deles. Gente, produção de macho e de princesa é como se fosse produção de flor pelas plantas. É como se fosse. As plantas, elas passam o ano todo ali no período de recesso. Chega o período produtivo, elas começam a produzir flores para se reproduzir. As flores atraem os polinizadores, que fazem essa polinização cruzada e reproduzem as plantas. As colônias passam o ano inteiro ali, ó, esperando o momento. Quando chega o período produtivo, começam a produzir princesas e machos. Como se fosse flor para as plantas. As colônias não produzem princesa e macho o ano inteiro, pelo mesmo motivo que as plantas não produzem flor o ano inteiro. Gasta muita energia. Só devemos produzir o que é necessário para a reprodução quando chegar o período propício para a reprodução. Senão, para que vai reproduzir? Você gasta energia à toa. As colônias não produzem princesas e machos no momento em que não é propício essa reprodução. Porque gasta energia à toa. Então, se está passando a temporada reprodutiva das plantas, né, que é justamente esse fim de temporada, está passando também a temporada reprodutiva das abelhas. E isso faz com que o número de machos e de princesas reduza drasticamente. E isso coloca em risco o futuro das suas divisões. Outra coisa que é essencial, cuidado com as chuvas, pelo amor de Deus. Eu estou falando de clima em geral. Se você faz uma transferência ou uma divisão, você precisa de pelo menos uns 5, 7 dias de clima estável para as abelhas trabalharem depois desse manejo acontecer. Esse período pós-manejo é essencial para a estruturação dessa colônia depois desse manejo mais invasivo, como é a divisão e a transferência. Se você transferiu ou dividiu e veio uma semana de chuva depois, você está lascado. Essa colônia aí não vai conseguir se desenvolver tão bem quanto uma colônia que teve clima estável. E você provavelmente vai ter que colocar algum manejo de recuperação em prática, porque ela não vai conseguir atingir o que você espera dela. 10, 15 dias, uma rainha produzindo, botando. 20, 25 dias, uma postura bonita, já com alimento estocado. Se não teve os 7 primeiros dias de clima estável, não vai ter 30 dias depois uma colônia estável. Esses primeiros dias são essenciais na formação, na estruturação de uma colônia pós-manejo de transferência, principalmente divisão. Tá? Então tome cuidado com isso. Outra coisa, tome cuidado com inimigos naturais. Fez divisão, fez transferência, a colônia ela fica, durante esses 2, 3 dias depois do manejo, extremamente suscetível a inimigos naturais. Então presta atenção, fica verificando, fica de olho. Mesmo que você não tenha muito tempo, destina a divisão, a transferência que você vai fazer num período que você consegue estar mais focado na caixa, mais focado na colônia, para você ficar esses 3 dias posteriores de olho na colônia. Para ver se não está chegando nenhum forídeo, nenhuma formiga, porque isso pode pôr um fim na sua divisão, principalmente divisão, a colônia está totalmente desorganizada. Se chegar forídeo, ele vai entrar. Se chegar formiga, vai passar fácil. Então tome extremamente cuidado com isso, tá? E aí, gente, é uma questão, já para finalizar esse conteúdo, é uma questão de colocar na balança. Eu tenho uma colônia forte, está em ponto de divisão.
ou próximo de ponto de divisão. Tá agora em fevereiro. Divida. Tá um mês bom ainda. Ah, Gabriel, tem uma colônia mais ou menos. Vai levar mais de um mês, quase 2 meses, 1 mês e meio, para ela atingir próximo do ponto de divisão. Então não divida. Espera, porque a chance de dar ruim essa divisão e você perder a colônia filha e colocar em risco a colônia mãe, que estava teoricamente estável, é grande. E sobre capturas, se programe para transferir até o fim de abril, começo de maio. Né? Então se programe para você transferir a captura que você vai fazer até o fim de abril, começo de maio. A data mínima para fazer uma transferência é 45 dias depois da captura. Ou seja, dá para capturar até o dia 15, fim de março aí. Até o fim de março dá para você capturar. Então você ainda tem um tempo. Ainda dá para instalar isca, ainda dá para ter captura e se programe para transferir até o fim de abril aí, começo de maio. Que é o limite do limite aí da margem de segurança para as transferências, tá bom? E então, sabendo disso, bora instalar as iscas, tá? Não se acanhe, não pare de instalar isca achando que já está acabando. Gente, até o fim de abril, começo de maio, você pode transferir. Ou seja, até o fim de março você pode capturar. A gente está agora, no meio de fevereiro. Quase no meio de fevereiro. Não, no meio de fevereiro, que fevereiro acaba com 28 dias. Estamos no meio de fevereiro. Ou seja, você tem ainda 1 mês e meio para poder instalar iscas e fazer captura. E se você usar as estratégias corretas para instalar iscas e fazer capturas, você consegue capturar muito. Ai, Gabriel, mas as minhas iscas só pegam vento, só pegam aranha, só pegam formiga. Se você tem iscas que só pegam vento, só pegam aranha, só pegam formiga, mais uma vez, é o seguinte, em breve eu vou abrir uma condição única para você participar do método OPC. O método OPC vai te colocar no caminho, vai te mostrar exatamente durante 20 dias como você vai fazer para conseguir sua primeira colônia de abelha sem ferrão de graça, usando iscas estratégicas. É exatamente isso que você ouviu. Você vai transformar de uma vez por todas essas iscas que só pegam vento, só pegam aranha, só pegam formiga, em iscas que capturam de verdade. Iscas que capturam muitas colônias de abelha sem ferrão, de muitas espécies diferentes. As abelhas que estão aí na sua região, para você aproveitar essa temporada de captura que está ainda em vigor, que está ainda em alta, e ter os melhores resultados com as suas capturas. Tudo isso instalando iscas de forma gratuita, conseguindo suas colônias de forma gratuita, sem ter que gastar fortunas comprando diversas espécies e diversas colônias de abelha sem ferrão. Se você quer aprender como fazer isso, aprender como ter esses resultados, em período de apenas 20 dias, já começar a ver suas iscas capturando. É real isso. Em um período de apenas 20 dias, já começar a ver as suas colônias chegando. Eu vou falar para você mais uma vez, vou te convidar mais uma vez a clicar no link que está aí nos comentários, que está na descrição dessa aula, e entrar para o grupo VIP de super interessados no programa Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. Um programa inteiramente regido pelo método OPC, um método que já possibilitou mais de 10 mil capturas aos meus alunos. É isso que você ouviu. Eu não estou aumentando o número, não. Foram mais de 10 mil capturas para os meus alunos. Nós temos mais de 4 mil alunos. E desses 4 mil alunos, cada um deles capturou, no mínimo, chutando muito baixo, 3 colônias de abelha sem ferrão. Então, sim, são mais de 10 mil capturas. E todo o método que possibilitou essas capturas de dezenas, centenas de espécies diferentes para eles, vai estar passo a passo colocado dentro do programa Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, para que você, em um tempo recorde, consiga suas primeiras colônias através das capturas. A partir do momento que você ingressar no programa Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, iscas vazias nunca mais serão um problema para você, e você finalmente vai ter a sua tão sonhada captura de abelha sem ferrão, para iniciar sua tão sonhada criação de abelha sem ferrão e ter todos os benefícios e a transformação incrível de vida que a sua criação vai trazer para você. E, gente, tudo isso com o menor valor de todos os cursos online sobre meliponicultura, criação de abelha sem ferrão que vocês podem encontrar no mercado. Vai por mim. É uma condição única e exclusiva. E é por isso que ela vai ficar disponível só por algumas horas. Então, se você quer aproveitar, clica no link que está aqui na descrição, que está aí sendo colocado nos comentários agora, que eu vou colocar agora. Entra aí, clica nesse link aí, e entra para o grupo VIP de participação nas matrículas do programa Minha Primeira Abelha Sem Ferrão. Lá dentro desse grupo, a gente vai avisar tudo sobre a Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, sobre essa oportunidade que a gente vai abrir, tudo que você precisa saber sobre o curso, sobre o método OPC, se é para você ou não, você vai saber tudo isso lá dentro. Inclusive, vamos abrir aí um momento para responder as dúvidas que vocês tenham sobre o método, sobre o curso, sobre captura,
que vocês quiserem colocar lá, tá bom? Então, ó, entre no grupo, que é por lá que a gente vai conversar melhor sobre esse assunto. Então, sabendo disso, o que me resta dizer aqui é gratidão. Gratidão a vocês que acompanharam essa live até agora. Eu espero que os conteúdos dessa live tenham sido proveitosos para vocês, tá? Lembrando, ainda há tempo de captura, ainda há tempo de você ter resultados excelentes com a sua criação de abelha sem ferrão, mesmo que você não tenha nenhuma abelha ainda. Mesmo que as suas iscas só tenham pego aranha, só tenham pego formiga, ou só vento tenha entrado nelas. Não importa. Não importa o momento que você tá, não importa o conhecimento que você tenha, não importa onde você está, não importa quantos anos você tenha. A sua criação de abelha sem ferrão está muito mais perto de você do que você imagina e eu posso te ajudar nesse caminho. Um caminho que eu já percorri, já trilhei e mais de 4.000 alunos já percorreram e já trilharam com muito sucesso. E está esperando por você uma condição incrivelmente imperdível. Eu e suas futuras abelhas sem ferrão estão te esperando lá dentro do grupo VIP. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e muito obrigado por ter acompanhado essa live até agora, minha gente. Bora botar em prática esses conteúdos para a gente ver as nossas abelhas muito vivas, produtivas no nosso próprio meliponário. Um grande abraço, até a próxima, pessoal do YouTube, até os próximos vídeos, até os próximos encontros. Tchau, tchau.